Isso aí, galera, tamo com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero comentar o primeiro debate dos presidenciáveis que aconteceu ontem, dia 9 de agosto, na Band. Eu imagino que esse primeiro debate deve dar a tônica da forma como a grande mídia deve se posicionar em relação aos candidatos. O debate, que teve mais de 3 horas de duração, contou com a participação dos candidatos Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e o Cabo Daciolo. Além da tradicional parte onde um candidato pode perguntar para o outro, também aconteceu a já costumeira parte onde os jornalistas elaboram perguntas e escolhem os candidatos para quem vão fazer essas perguntas. E dá pra gente aí ter algumas conclusões iniciais de como vai se dar esse processo. Primeiro, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin parecem estar convergindo numa falsa divergência, mas na verdade de um levantar a bola para o outro bater. Nesses debates é importante também conquistar tempo. Os candidatos podem escolher para quem que vão fazer as perguntas. Para tentar fazer vocês entenderem o que eu estou tentando deixar claro, Geraldo Alckmin foi o único no primeiro bloco a ter 3 perguntas, ou seja, cada candidato podia ter no máximo 3 perguntas, podia ser perguntado 3 vezes. E o segundo bloco já começou com Geraldo Alckmin falando. Os jornalistas, quando escolhiam para quem fazer as perguntas, direcionaram muitas perguntas a Álvaro Dias e ao Cabo Daciolo, que se mostrou ali um personagem caricato, mas que na minha avaliação não é ingênuo. O campo progressista estava lá representado por Guilherme Boulos e por Ciro Gomes. O fato de o PT ter lançado Lula como candidato fez com que ele não pudesse estar lá participando do debate. A Band alegou que convidou o Lula, mas ele, evidentemente, por motivos óbvios, não pôde se fazer presente. Sendo assim, haviam 2 candidatos do campo progressista contra 6 candidatos do campo liberal conservador. Ficou fácil de ter mais espaço, de aparecer mais no debate, aqueles candidatos que fazem parte deste campo liberal conservador. Na minha avaliação, não foi por acaso o fato da própria Band estar perguntando coisas diretamente para o Daciolo, que não tem nem 0,5% nas pesquisas. Aliás, o Daciolo e o Álvaro Dias pareceram as 2 caricaturas do debate. O Álvaro Dias estava um pouco estranho. Ora, eu me arriscaria a dizer até que ele parecia um pouco embriagado. Talvez seja só impressão minha. E o tal Cabo Daciolo lá, revelado infelizmente pelo PSOL, captou direitinho o espírito da coisa, o espírito daquele grupo de pessoas que hoje faz o Bolsonaro líder nas pesquisas. E aí eu vejo 2 coisas. Uma, a existência de um Daciolo ajuda o Bolsonaro a parecer moderado, o que é bom para o Bolsonaro. E por outro lado, o Daciolo tá lá de franco atirador. O cara teve a cara de pau de puxar uma bíblia e começar a recitar ali, sei lá, como se fosse um pastor. Sem contar o meme de dizer que o Ciro Gomes é fundador do Foro de São Paulo e tá junto no plano da Ursal para a América Latina. No mais, o debate foi chato. Eu esperava mais do Ciro Gomes. Acho que ele ficou muito nessa de more presidential. Talvez sabendo que a grande arma da mídia, pelo menos como vem sendo demonstrado até agora, é dizer que ele é destemperado e etc., ele está tentando, talvez, passar justamente uma imagem oposta. Pode ser isso, mas eu acho que ele não deve se apegar muito a isso, ele tem que ser mais espontâneo. O Geraldo Alckmin é aquilo que a gente já está extremamente acostumado, gosta muito de tergiversar, foge, escorrega para um lado ou para o outro. Alguns podem ter ficado um pouco assustados com algumas respostas. Por exemplo, o Alckmin falando em bolsa banqueiro, o Ciro Gomes defendendo o Sérgio Moro, falando lá dos excessos da Justiça do Trabalho, o Meirelles e o Alckmin
brigando para quem puxava mais o saco do Bolsa Família. Gente, as eleições têm por trás, tem nos bastidores uma série de coisas. Uma delas são as pesquisas. Os partidos, eles encomendam pesquisas para saber a opinião da massa, saber o que o povo quer ouvir. A própria Globo fez isso. Ou vocês acham que servia para quê lá o Qual o Brasil que eu quero? Alguém eles estavam pretendendo ajudar com aquilo. E aí, a gente tem que sair um pouquinho do discurso que tem aqui no YouTube, no Facebook, e do discurso ideológico que pode estar por trás de cada um dos candidatos, e pensar no pragmatismo que está por trás dos grandes partidos que estão na disputa para vencer. Olhar para as vísceras do sistema político brasileiro não é algo agradável. Aliás, de país nenhum. A nossa democracia, com esse grande número de partidos, onde os partidos são fracos, onde há uma série de cultos personalistas, é ainda mais feia. E se pensarmos que somos um país subdesenvolvido, onde a nossa elite é ligada a interesses internacionais, que antigamente eram chamados de entreguistas, agora usa-se o termo globalista, mas que em síntese continua sendo a mesma coisa. A Marina também, como eu já imaginava, fraca, sem firmeza, sem convicção, escorregando de responder. Quando foi confrontada sobre o aborto, foi a cara da velha política, falando e não dizendo nada. Aliás, nesse quesito, os mais contundentes foram Boulos e Ciro. Ciro falando lá os acertos que a gente já conhece, que a gente já tratou aqui no canal, e também os erros que a gente já criticou aqui no canal. O Boulos foi muito bem, mandou muito bem na questão do aborto. Seu erro foi ter levantado uma bola para gerar um direito de resposta, para dar ainda mais exposição para o Bolsonaro, falar justamente daquilo que ele gosta, daquilo que o bolsominion, do que o eleitor médio do Bolsonaro quer ouvir. O Meirelles está para o Alckmin, assim como o Daciolo está para o Bolsonaro. Em que sentido? No sentido de desvincular o Alckmin do MDB. Essas mesmas pesquisas que eu digo para vocês que os partidos fazem para saber qual rumo vão dar nas suas campanhas, demonstram que há uma grande rejeição ao Temer e ao MDB. Nesse caso, é o Meirelles que está de franco atirador. Ele vai tentar se desvincular, como ele fez ontem, dizendo que é um tecnocrata, que trabalhou para o Lula, que trabalhou agora para o Temer, e que resolve o problema da economia, tentando se desvincular do MDB e da impopularidade do Temer e do seu partido, para quem sabe contar com uma virada que é pouco provável. E, no entanto, ele ajuda o Alckmin a se desvincular de Temer. Dá um blefe no eleitor, a fim de não mostrar para o eleitor que, na verdade, toda a base do governo está, na verdade, com o Alckmin, e que Alckmin e toda esta base é que são os responsáveis por aprovar tudo o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos. Alckmin é Temer. Enfim, a eleição começa bem imbricada. Os debates, que eu imaginava que podiam ser um ponto-chave, parecem que estão se ajustando ao sistema. Boulos e Ciro, do campo progressista, falaram menos que os outros. Eu não fiz os cálculos, mas eu imagino que Boulos ainda menos que Ciro. O Ciro apostou nessa de tirar o nome dos brasileiros do SPC, que eu acho que é uma proposta populista, mas que pode funcionar em termos eleitorais. E que é sim viável, basta analisarmos o volume de dinheiro dado em isenções fiscais e em perdão de dívidas para grandes empresas, sob pretexto de manter essas empresas funcionando e gerando empregos. Ora, então também é perfeitamente possível a criação de algum tipo de subsídio para tirar o nome desses brasileiros da restrição ao crédito e assim estimular de alguma maneira o consumo. Na minha avaliação, assim como no caso das empresas, é evidente que deve ser exigido algum tipo de contrapartida, por isso ele vem dizendo que vai ajudar os brasileiros a fazer isso. E pode ter sido uma estratégia do Ciro Gomes de lançar só agora nesses dias essa proposta. Ele mesmo disse no final do debate que muitos dos candidatos estão adotando coisas que ele vem dizendo há muito tempo. As coisas vão parecendo mais homogêneas, gente, justamente por causa dessas pesquisas que os grandes partidos fazem para procurar entender, para procurar saber o que o brasileiro médio quer ouvir. E como todas as outras eleições, a gente tem os figurantes. Para mim, ontem ali os figurantes foram Álvaro Dias e Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles ainda espera, de repente, como um franco atirador, apostando num quase milagre, uma virada. O Álvaro Dias não, ele tá ali para fazer volume,
e com isso tirar tempo dos progressistas na frente da TV e para levantar bola para a direita bater. O Daciolo é o Bolsonaro 2.0, ou seja, mais ou menos na mesma vibe do Meirelles. Vai que ele consegue virar os votos dos bolsominions para ele e ele se torna o grande responsável pelo fascismo tupiniquim. É pouco provável. É mais provável que ele sirva apenas para dizer o quê? Bolsonaro não é o extremista da jogada. Isso pode ser perigoso. Até porque no pouco tempo que passou ontem ali deu para ver que eles gostam também de ficar se lambendo. No mais, a minha opinião, por hora, continua a mesma. Os favoritos para o segundo turno são Bolsonaro e Alckmin. Bolsonaro porque ele já tem ali mais ou menos 20, 25% dos votos válidos cativos. Acho difícil dessa porcentagem mudar, embora também acho difícil que esse número suba. Mas diante da fragmentação, esse número já pode ser suficiente para botar o Bolsonaro no segundo turno. E do outro lado nós temos uma pulverização. A direita liberal conservadora, que não apoia o Bolsonaro, toda vai acabar se concentrando no Alckmin. Justamente pela fraqueza da Marina, que ficou isolada. Vai ter pouco tempo de TV e está começando bem pior do que há 4 anos atrás. E se a gente imaginar que há 4 anos atrás, mesmo com um começo muito mais promissor, a Marina só caiu, não é difícil da gente projetar que ela não deve subir. Com a entrada de Haddad, que deve acontecer daqui a alguns dias, e a fragmentação completa do campo progressista, fica bastante difícil que algum deles também consiga chegar no segundo turno. Fernando Haddad me parece uma escolha ruim do Lula. É só a gente parar para pensar que ele era prefeito de São Paulo, tinha toda a máquina na mão, tinha o Lula em cima do palanque junto com ele e ele perdeu no primeiro turno para o João Dória. Ciro Gomes, que desse grupo é o que está bem mais à frente nas pesquisas, é o grande prejudicado por essa estratégia temerária, no meu entendimento, do PT. Mas o jogo está apenas começando e eu acredito que muita coisa pode mudar. Então, vamos prestar atenção. Vão ser os indecisos que vão decidir essa eleição. E a internet vai ter um papel fundamental. É lógico que o que a gente tem que pensar é na renovação do legislativo. Mas como eu disse há poucos dias, o nosso sistema político me faz crer que essa mudança vai ser de no máximo 20%. Então, procure prestar atenção em quem você vai votar para deputado federal, estadual e senador. Procure candidatos progressistas da sua região. Mas lembre-se, o presidente no nosso sistema tem sim poder para conduzir o legislativo, sobretudo no primeiro ano após as eleições. E eleger um presidente que represente o campo progressista é, no meu entendimento, o consenso mínimo da esquerda para interromper o avanço dessas medidas neoliberais que só destroem justamente os direitos dos trabalhadores e que deixam justamente os mais pobres mais vulneráveis às crises econômicas. Tá ok, galera? Quem gostou desse vídeo, então, por favor, curte, compartilha, clica no sininho. Gostaria de lembrar que esse vídeo é um oferecimento dos mecenas do Saia da Matrix. E se você quer ajudar a manter o Saia da Matrix no ar, é só acessar o nosso Apoia-se, que vai estar linkado aqui na descrição. Tá ok, galera? Falou, valeu e até a próxima!